Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando. Certo? Vamos lá. Então, seja bem-vinda. Né? Toda quarta aqui nós fazemos nossa palestrinha. Hoje vamos falar sobre sabedoria, né? Nós temos que ter sabedoria sobre todas as situações aí que se apresentam para a gente, né? Então, nós temos uma facilidade, né, de deixar a emoção tomar conta da gente diante de qualquer situação, né? Então, qualquer coisa que chega até a gente, naquela hora a gente age diante da emoção. E nem sempre agir com emoção é a melhor forma de agir, né? Porque geralmente a gente age com emoção e age muito errado, né? Às vezes uma pessoa chega e me pede ajuda e eu fico emocionado com aquilo, né? Aquilo me toca tanto que eu não meço, né, eu não meço o quanto eu estou ajudando aquela pessoa. Ah, mas ajudar não é bom? Depende, para quem que é bom? Para quem está sendo ajudado, para você que está ajudando, ou para as duas pessoas, né? No fim das contas, ajudar alguém tem que ser bom para as duas pessoas. Para quem ajuda e para quem está sendo ajudado, né? Então, a gente tem uma dificuldade de fazer isso. A gente geralmente nós mergulhamos de cabeça, né? A emoção leva a gente. Às vezes as pessoas vêm, nos trazem situações que são ruins, tristes, né? Ou até mesmo um confronto, e naquele momento eu fico cheio de ira, ou eu fico muito entristecido, e eu deixo essa emoção tomar conta de mim para que eu vá e dê uma resposta imediata. Então, se a pessoa quer arrumar briga com você e ela vem falando coisas que te desagradam, coisas que mexem com você, você vai lá e vai, de acordo com a emoção, sem pensar, sem sabedoria, você responde ao nível que a pessoa trouxe para você aquela situação, que é a raiva, que é o confronto, que é o debate, né? E é ruim para as duas partes, né? Porque quem trouxe estava querendo confronto. Você que não queria o confronto e nem estava... que nós nos dizemos na maioria das vezes que nós somos de paz. Mas será mesmo que a gente é de paz o tempo inteiro? Então, quando a pessoa trouxe para você aquele presente mágico e maravilhoso da raiva dela, do ódio dela, você aceitou o presente. E aí você não só aceitou o presente, como tentou devolver o presente no mesmo nível e na mesma situação. E aí os dois acabam entrando em conflito, né? Então, nós temos que ser muito cuidadosos, né, com as nossas emoções. Elas que vão determinar qual vai ser o futuro dali para frente que eu vou trilhar. E eu falo futuro, gente, não é um futuro longo não, é esse futuro curtinho, né? Então, se você, é só um exemplo, né? Se você pegou e por algum motivo você xingou alguém na rua agora, seja lá qual for o motivo, né? Ou a pessoa acha que você olha para a pessoa e fala, nossa, que estranho, feio, para a pessoa do outro lado da rua. Ela vai estar lá fora te esperando, é um futuro curto, né? Então a gente pensa assim, mas isso não vai interferir na minha vida, interfere, né? Então existem várias dimensões que vão se construir na nossa vida, né, de acordo com as nossas ações, né? Elas podem perpetuar um longo tempo, mas não vão ser eternas, ou elas podem ser curtas, né? Ou elas podem não existir, vai depender daquilo que eu estou alimentando na minha vida. Se eu estou alimentando ali naquele momento, né, raiva, eu vou colher raiva. Se eu estou alimentando paz, eu vou colher paz. Se eu estou tranquilamente na minha vida, tudo vai ser mais tranquilo, né? Isso demora um tempo para você chegar na tranquilidade, na paz que tanto deseja, né? Por quê? Porque você precisa trabalhar isso. Você tem que sair de todo e qualquer tipo de conflito. Nós estamos falando ainda de sabedoria, tá? Então, eu só estou contextualizando a compreensão da nossa rotina, né? Então, eu falo assim, mas como eu vou ter paz e como que eu vou ter como eu vou ter felicidade nesse caminho que eu estou fazendo? Meu vizinho me odeia, né? Tenho conflito com a minha irmã, tenho conflito com o meu vizinho, né? Tenho conflito com a Kátia, que chega atrasada. Chega né? atrasada. Brincadeira, Katia. Né? Mas, como que eu vou trilhar? Porque às vezes a gente pensa que uma vida cheia de paz é uma vida cheia de dinheiro. Eu não conheço ninguém que tem muito dinheiro, que é muito rico, que é milionário, que tem uma vida de paz. Eu tenho, sinceramente, eu não queria ter a vida do príncipe William, que é o príncipe da Inglaterra, né?
Ele não pode ir numa praia, ele não pode ir num shopping, ele não pode pegar um ônibus, ele não pode nada. E ele tem tudo o que ele quer, tudo que ele deseja ele tem. Ele tem tanto dinheiro que ele está dando dinheiro para os outros ultimamente. Isso é bom, né, que ele faz no projeto social. Mas isso é paz, né? Então, que paz que eu quero, né? Então, a paz que eu quero é aquela paz que eu possa deitar tranquilamente, acordar tranquilamente, fazer o que eu tenho que fazer e voltar para minha casa. Aí tem gente que vai falar, que vida chata. Que chata essa vida. Não, gente, uma vida de paz ela não é chata. Ela é uma vida livre de conflitos, né? E mesmo assim, ainda vai ter pessoas querendo entrar em conflito com a gente. Mas quando eu consigo ter sabedoria diante dos problemas que tem ao meu redor, os conflitos eles deixam de existir, os problemas deixam de acontecer naturalmente. Mas demora um tempo. É o quê? Uma reconstrução da minha vida, da minha pessoa. Não é o que o outro pensa. Se o vizinho, tá bom que o vizinho não gosta de mim. Todo dia eu saio e tem um vizinho lá em cima, de frente com a minha casa, né? Eu adoro os gatos dele, né? Ele está lá, olhando lá, né? Bom dia, pronto. Né? Agora sim, se ele fala da minha vida, se ele não fala, não é problema meu. E se ele fala, é problema dele. Mas não interfere em nada na minha vida, né? E mesmo se chega alguma coisa para mim, o que ele sabe da minha vida é o que eu permito que ele saiba da minha vida. Então ele sabe que eu saio 5 horas da manhã e que eu chego 6 horas da tarde. Pronto, é o que ele sabe da minha vida, né? Tudo que a gente fala, né, gera consequências. Nossa língua é maior do que nosso corpo. Ela é gigante. Então, assim, tudo aquilo que eu falo é a construção do meu futuro, né? Se ele vai ser de paz ou não, se ele vai ser próspero ou não. Então, eu tenho que aprender ou a me calar se eu falo demais, né? Ou avaliar se é necessário falar. Então, é necessário falar para quem, o que eu estou dizendo, isso vai ser benéfico para mim ou para o outro. Se não é benéfico para mim ou para o outro, e para quem eu estou falando é uma pessoa também que é faladora, eu só estou gerando mais problemas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. É onde entra a sabedoria, né? A sabedoria, ela está além da inteligência. Eu conheço um monte de gente inteligente, um monte, né? Mas que, gente, são pessoas conflituosas, são pessoas arrogantes, são pessoas vaidosas, né? Que tem muito conhecimento, né? Aprendeu muito ao longo da vida, estudou bastante e continua estudando, mas que são pessoas arrogantes, são pessoas que menosprezam outras pessoas, que debocham de outras pessoas, que têm um conhecimento que é um conhecimento vazio, né? Não tem sabedoria naquilo, né? Quando a pessoa tem muito conhecimento, é importante que ela compartilhe esse conhecimento, que ela ajude as outras pessoas a ter um caminho, uma vida melhor, né? Não ela pegar e usar o conhecimento que ela tem para menosprezar alguém que não tem o mesmo conhecimento que ela, né? Ela só aprendeu, outro também pode aprender. Mas a sabedoria, ela vai além do conhecimento e ela vai além da inteligência, né? Uma pessoa inteligente, ela pode fazer coisas maravilhosas, né? Então, vamos falar de uma pessoa inteligente que constrói uma casa, que não tem estudo nenhum. Quantas pessoas a gente não conheceu ao longo da vida? Pedreiros excelentes que mal sabiam escrever o nome, mas sabiam construir uma casa como ninguém, né? Mas às vezes o cara não tem a sabedoria de guardar o dinheiro, né? Não tem a sabedoria de cuidar da família. Então, às vezes falta alguma coisa. Então, a sabedoria vai além da inteligência. Pode ser a que nível ela estiver. A sabedoria é aquilo que me põe numa condição de fazer avaliações saudáveis para mim e para o outro, né? Então, avaliações saudáveis para mim e para o outro em todos os contextos. Então, se alguém chega cheio de raiva, né? Então, a pessoa está explodindo, né? Eu tenho que ter sabedoria naquele momento para manter a calma, acalmar a pessoa e deixar que ela exploda. Ela já está explodindo. Qualquer coisa que você falar vai só alimentar mais a explosão dela. Deixa ela falar. Ouça com atenção, né? Permita que ela fale o que ela quiser, independente do que ela fale. Lembrando que a gente só é aquilo que os outros falam que nós somos quando nós aceitamos. Você é feio, você fica irritado, você aceitou ser chamado de feio. Você é estranho e a pessoa falou que você é estranho, você aceitou ser estranho, aí você recebeu esse presente e vai responder. Não, então, se você não se acha estranho, se você não se acha feio, o que a pessoa está dizendo não te atinge, né?
Mas é importante, às vezes, a gente falar para a pessoa, sua opinião eu respeito, ela é o que é, não vai mudar nada. Se ela te xingou, tá, mas o que ela vai estar ferindo? Ela está ferindo algo que não é tangível, que não é pego, né? É o ego. Quando alguém te xinga, quando alguém te humilha, eu fui humilhado. Eu não fui humilhado, humilharam o meu ego. Então, o meu ego é esse cristal maravilhoso que não pode ser sujo de poeira, né? E todos nós temos ego. Quando a gente aprende, né, a silenciar esse ego, é o passo da sabedoria, né? Porque aí eu começo a entender que o outro, ele tem os conflitos e os problemas deles, que às vezes está atrelada à minha pessoa. E se ela está atrelada à minha pessoa, eu tenho que compreender aquela pessoa dentro do que ela está me trazendo, né? Se ela vai brigar comigo, se ela vai gritar, se ela vai xingar, se ela vai rodopiar, ela já está com o dia dela estragado. Deixa do jeito que está. Mas não permita que o seu dia seja estragado. Mas a pessoa falou tanta coisa que atingiu o meu coração. Não atingiu o nosso coração. Nosso coração é bom. Atingiu o nosso ego. E aí quando atinge o nosso ego, é nesse momento que eu me sinto alfinetado. E aí eu quero mostrar para a pessoa que meu ego ele é maior do que o dele. E eu vou responder na mesma altura, na mesma proporção que aquela outra pessoa. E aí eu crio dimensões do futuro que eu não queria viver, que é os conflitos, né? Aí a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? Porque o processo de sabedoria é conseguir olhar para cada situação, né, e interpretar ela numa forma melhor, né? Tinha um chefe que ele falava assim, olha, desculpa a palavra, gente, né? Se você está na merda, não adianta você ficar se lamentando. Nada, vai nadar, né? Porque é um momento para você pelo menos tentar tirar um proveito disso, né? E aí eu fiquei um tempão me perguntando, como que se tira o proveito de um momento ruim, né? Como que você consegue tirar? E nós tiramos, né? É que normalmente a gente está dentro de uma situação difícil e a gente fica preso naquela situação, né? Só consegue ver aquele momento ruim. Eu tenho um monte de dívidas, só tenho dívida. Como que eu vou pagar minha dívida? Nem eu sei como vocês vão pagar a dívida de vocês, que para mim também é difícil pagar a dívida. Mas é importante o quê? Que a gente não fique preso no sofrimento, dentro da ideia de que aquilo vai só me deixar mal. Eu tenho que procurar uma forma de sanar minhas dívidas. E aí tenho que usar o quê? Sabedoria. A falta da sabedoria é viver o sofrimento naquele momento. Então, eu estou ferrado, eu estou lascado, estou indo para o fundo do poço minhas dívidas. Não. É você pensar, e agora? O que eu faço? Né? Então, às vezes a resposta vem, a gente só não aceita. Né? Às vezes a resposta vem na ponta da língua, a gente não aceita. Né? Então, trabalhar em coisas que a gente não quer, né? É uma situação que acho que muitos de nós vamos ter que viver ou vivemos ao longo da nossa vida. Então, já peguei roupa na rua, já trabalhei de ajudante pedreiro, então assim, teve coisas que eu fiz que eu não gostava de fazer, mas estava fazendo porque eu precisava pagar minha dívida, então não tinha muita escolha, né? E aí a gente vai passando por um processo de merecimento. Então, se eu estou já fazendo alguma coisa, estou correndo atrás, eu tenho que inventar, né? Vendi sorvete na rua, vendi suquinho no ponto de ônibus. Nossa, eu tinha uma vergonha disso, se alguém me visse, eu vendendo suquinho sentado no ponto de ônibus lá, sabe, um carrinho de suquinho. Eu tinha vergonha disso, né? Mas era uma situação que eu precisava fazer para poder ter dinheiro para fazer alguma outra coisa, né? Então, a gente tem que ter sabedoria. E a sabedoria não é deixar o desespero tomar conta, mas é olhar para a situação que se apresenta para mim e encontrar a melhor solução para tentar solucionar ela. É aí onde entra a sabedoria. E a gente pode pedir essa sabedoria, né? Pedir para Deus, né? Antes de dormir, faz uma oração, pede para Deus, Deus, me dê sabedoria. Como é que é o ditado? Não é ditado, é a frase, né? Peça e lhe será dado. Acho que é isso, né? Então, você não está pedindo nada, né? Nada de mágico, né? Nada de muito grandioso. Você está pedindo sabedoria para você poder resolver e solucionar suas situações, né?
Salomão, ele fala com Deus. Não, Deus fala para Salomão: Salomão, o que você quer? Vou te dar o que você quer. Olha que maravilha, já pensou Deus falar isso pra gente? Né? Nossa, eu ia acabar com as motos. Né? Eu ia falar para não ter mais moto. Né? Deus, tira todas as motos do mundo, né? Mas então Deus fala para Salomão, né? Salomão, o que você quer? O que você pedir, eu te darei. Ele podia ter qualquer coisa naquele momento, né? Mais escravos, mais dinheiro, mais poder, mais terras, né? Um exército maior, né? Mas Salomão foi muito esperto, né? Senhor, eu quero sabedoria, eu quero entender como o homem, e compreender o homem, né? Então ele pediu sabedoria, e Deus deu muita sabedoria para ele, tanto é que a Bíblia fala muito disso, dessa passagem dele, né? Então, nós podemos pedir isso, acho que é algo próximo, né, que a gente tem dentro da nossa conversa, porque muitas vezes a gente está pedindo solução. Senhor, me dê solução, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Olha, eu nunca vi uma pessoa mais pedinte do que nós. Olha, somos pedinte, né? Mas eu acho que eu acho que dentro desse contexto, né, da sabedoria, eu acho que é importante que a gente peça para Deus, né? Deus me dê sabedoria para eu conseguir solucionar isso que eu estou vivendo, isso que eu estou passando, isso que eu estou necessitando. Porque muitas vezes a gente acha que está dentro do caminho certo, né? Mas falta alguma coisa, a gente às vezes sente que falta alguma coisa para solucionar aquele caminho, né? E é nesse momento que a gente, com sabedoria, né, com calma, sem emoção, né? Se você sem emoção conseguir ter o discernimento certo, quantas vezes a gente não tomou decisões e falou, puxa vida, se eu tivesse mais um dia eu não tinha tomado essa decisão. É porque faltou tempo, né? Nós somos pressionados e nós nos pressionamos a dar respostas para as pessoas imediatas, agora, nesse momento, né? Então, às vezes a minha companheira quer surtar comigo, né? Que ela me pergunta as coisas e eu fico quieto, não dou a resposta na hora. Aí passa os 2 dias, ela fala, estou falando disso, tem 2 dias, você não falando, eu falei, porque não tem a resposta, né? Principalmente a resposta às vezes que a pessoa quer, né? Que a gente sabe quando alguém vem e fala, se a pessoa vem te pedir ajuda, o que ela quer? Sua ajuda, né? E aí você, na emoção, né, naquele momento, né, vendo aquele rostinho maravilhoso de quem está pedindo a sua ajuda, você fala, beleza, eu te ajudo, vamos lá. Aí você vai ter que abandonar um monte de coisa da sua vida, né, para ir ajudar alguém. Aí você depois começa a se lamentar, fala, poxa, não deveria ter feito isso, poxa, isso não foi legal. Olha, se eu pudesse eu tinha voltado atrás, não tinha feito isso. Então, aí não se torna uma coisa honesta, né? Às vezes é mais honesto você falar não para a pessoa do que você se auto-sabotar tentando ajudar alguém, né? Então, vamos supor que você tem que ajudar alguém e tem que se ausentar da sua casa. Então você não vai fazer almoço, não vai fazer a janta, não vai arrumar a casa, tal, né? E você solucionou o problema daquela pessoa e deu tudo certo, cada um seguiu o seu caminho e já era. Mas você, e você? Como é que fica? Né? Então, eu estava ouvindo um vídeo hoje, né, que, né, mas foi bem de passagem, nem terminei de ouvir, né, quando você mais precisa de ajuda, ninguém está lá para te ajudar. Quando você mais precisa de dinheiro, ninguém está lá para te dar. Quando você precisa de uma mão amiga, não tem ninguém lá para estender essa mão. Mas é porque você está o tempo inteiro estendendo a mão para todo mundo e fazendo tudo para todos. Então, como as pessoas são heróis, como as pessoas querem fazer demais pelos outros, elas não são lembradas. Herói não é lembrado, né? Por quê? Porque você está o tempo inteiro fazendo para os outros. E quem faz demais para os outros é autônomo. Eu tenho autonomia da minha vida. Então, ninguém vai estar preocupado em saber se você realmente vai estar precisando de ajuda naquele momento, naquela situação. E pior, né, que eu acho que é o momento pior. Não porque você ajudou alguém que essa pessoa tem a obrigação de te ajudar. Não é uma troca, gente. Temos que entender isso, né? Mas muitas das vezes as pessoas que nós ajudamos, elas não vão estar disponíveis para nos ajudar. E elas não estão erradas em falar não. Elas estão sendo sinceras e verdadeiras. Só que meu ego vai se sentir ferido, por quê? Porque eu ajudei aquela pessoa,
E na hora que eu quero ajuda de retorno, eu não tenho. Aí a gente vai usar aquela palavra: eu te ajudei tanto e você não vai me ajudar agora. Mas a melhor resposta vem depois: você ajudou porque você quis. Eu não pedi sua ajuda. Então, olha, a gente toma muitas vezes esse tapa forte no meio da cara porque nós mesmos permitimos. Então, assim, se vai ajudar alguém, ajuda de coração e solta. Se a pessoa não vai mais te ajudar nunca mais, tá tudo certo. Você tem que pensar assim: eu fiz o meu melhor para aquela pessoa e que bom que ela está bem. Agora deixa eu resolver meus problemas. Então, meus problemas, eles são meus problemas. Então, se alguém puder me ajudar, graças a Deus. Deus mande para mim a solução, a sabedoria para que eu possa resolver essa situação que se apresenta para mim. Né? Ele manda. O problema é que a gente é acelerado, quer que seja para ontem. Ó Deus, o negócio é o seguinte: não tem prazo, não é esse negócio de prazo, eu quero agora. Eu sou um bom menino, eu quero agora. Né? E não é nessa situação. Mas eu acredito sim que a sabedoria é uma coisa que ele manda imediatamente. Então, você vai estar sentando, mas para isso eu tenho que desacelerar. Né? Então, se aconteceu alguma situação, né, que nem um amigo pega e vem falar assim: ó, vou ser despejado lá de onde eu estou morando porque o cara quer a casa de volta, eu não sei o que fazer. Né? E aí você entra em desespero. Né? Então, provavelmente o locatário vai te dar um tempo para você poder se mudar, de um mês, vamos supor. Né? Então, acho que é o momento de você ter calma. Solta na mão de Cristo, de Deus. Fala: ó, Senhor meu Pai, né, me mostra o melhor, um lugar melhor, numa condição melhor. Né? E solta. Né? E soltar é o quê? Você soltou. Mas não é achar que ele vai te dar lugar amanhã, ou ficar parado em casa olhando pro teto, esperando isso dele. Não. É você ir dar uma olhada, dar uma pesquisada, conversar com alguns amigos. Não se lamentar: nossa, estou sendo despejado lá porque o cara pediu lugar, a locação, tal, e agora. Não é ficar reclamando, né? Não reclama, que reclamar te volta lá para trás, né? Nem ficar murmurando. Quem murmura não tem fé, não tem esperança. Mas conversar com as pessoas: você conhece alguém que está alugando algum lugar bom, tal, eu gostaria de ir, mas não estou com dinheiro. Que aparece aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa vai ser colocado no seu caminho. Mas a gente tem que entender que todos nós somos os responsáveis pelo que se apresenta ali na frente. Todos nós, de alguma forma. Né? Eu vou ser o responsável pela guerra ou pela paz. Mas tanto um quanto o outro, você vai ter que pegar e acalmar. Espera um dia. Qualquer coisa que a pessoa chegar em você: fulano, eu estou precisando de uma ajuda agora, né? Eu preciso de um pacote de arroz e um pacote de feijão. E na minha casa só tem um pacote de arroz e feijão. Vou lá e dar um pacote de arroz e feijão para ela. E aí eu vou comer o que amanhã? Né? Não, calma, eu vou ver o que eu posso te ajudar e depois eu converso com você. E aí é o tempo de eu refletir, pensar e ter sabedoria para poder fazer isso da melhor forma. Então eu posso dividir um pouco do que eu tenho, mas não posso dar tudo. Né? Muitas vezes eu aprendi assim, né? As pessoas vêm me falar ou me pedir as coisas, né? Principalmente meu filho, né? Ele vem falar assim: pai, vamos fazer tal coisa. Eu falo para ele: um dia eu vou fazer, mas aí é o tempo de eu pensar quando que vai ser. Né? Se eu falar para ele assim: tá bom, no final de semana a gente vai fazer junto, e eu não vou, aí ele vai ficar frustrado, vai achar que eu sou mentiroso e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Né? Nossa palavra ela é muito perigosa com as outras pessoas. Né? Nossos pensamentos, eles estão guardados, né? Mas eles têm que estar mais silenciados. Tome cuidado com esse negócio, com os excessos. Né? O excesso de ajuda, o excesso de conflito, o excesso de fofoca, qualquer excesso ele é muito ruim para qualquer pessoa. Então nós precisamos trabalhar isso em nós para poder ter mais sabedoria. O cara que é inteligente, ele não tem sabedoria. O cara que tem conhecimento, ele não tem sabedoria. A sabedoria é aquilo que eu consigo minimizar todos os conflitos que estão na minha frente de uma forma onde tanto eu quanto o outro temos o benefício em comum. Né? Que aí eu evito de ter conflitos. Eu tenho que acabar com os problemas, sanar as guerras. Aí você fala assim: mas se eu não tiver problema, eu vou ter uma vida de quê? Porque parece que todo mundo está meio apegado a algum tipo de problema. Esse é o ponto, né? Você não quer ter paz?
Né? A paz é livre de problema. Se é livre de problema, você está tranquilo. Mas será que nós estamos dispostos a ficar tranquilo? A vida começa a ficar um pouquinho monótona, né? Ah, mas não tem nada acontecendo na minha vida. Que coisa maravilhosa, né? Que não tem nada acontecendo na vida da gente, né? Mas eu falo assim, nada em relação a problemas e conflitos, e isso é a paz que nós esperamos, né? Mas quem tem que fazer essa paz somos nós. Não é esperar o outro, né? O outro, o problema é dele, a situação é dele. A paz é nós que fazemos, né? Tudo que a gente precisa fazer para melhorar nossa condição de vida, né, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Aí você fala assim, mas aí tem questão de moradia, tem questão financeira, né? Aí é trabalho, gente, não tem outra situação, é trabalho, né? Mas eu falo assim, olha que bom é você poder andar na rua tranquilamente sem ninguém estar te perturbando, né? Ninguém está te colocando numa situação ruim. Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho uma família. Isso aí é um desafio, que a gente vai falar em outro momento sobre nossas famílias, né? Mas até mesmo nossas famílias, né? Nenhuma família é igual. Tem famílias muito boas, né? Mas não são perfeitas. Tem famílias muito desestruturadas, mas que às vezes se ajudam mais do que as que não são ali, as que são ali aparentemente muito boas, né? Mas são familiares, a gente tem que ter sabedoria, inclusive com eles, né? Eles vão apontar, eles vão falar, eles vão murmurar sobre nós, e muitas vezes eles vão estar falando a verdade, a gente só não vai aceitar, né? E algumas vezes vão estar mentindo, e eles não vão aceitar que estão mentindo. Então, às vezes eu deixo a pessoa falar. Fala quem tem boca, ouve quem tem ouvido, né? Mas dentro desse fala quem tem boca e ouve quem tem ouvido, né, o principal é o quê? É ter sabedoria para saber o que você vai ouvir. Você pode ser uma esponja que vai absorver tudo, né? Ou você pode ser um filtro, que ali no filtro só passa o que é bom, né? Aí está lá fora o filtro, né? Então, que o filtro só passa o que é bom. Então, entrou aqui, saiu aqui, não permito que fira meu ego e nem que fira meu coração. Pronto, isso já começa a ser um passo de sabedoria, né? A gente conseguir equilibrar todas as situações que apareçam. Mas olha, sempre tem aquela pessoa que é o abençoado, né? Fulano falou mal de você. Olha só, essas pessoas são mágicas, né? Fulano falou mal de você. Para essas pessoas, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que ela está trazendo para você, ela pode estar levando para o outro, ou para outras pessoas também, né? Então, para as pessoas que gostam desse tipo de conversa, né? Fulano falou mal de você e você fala, é mesmo que falou? Não, falou mal de mim? Tudo bem, que bom, que bom. Vou fazer o quê? Ela está falando mal de mim, mas será que é verdade? Eu uso uma frase muito que eu gosto de usar. Eu gosto de usar essa frase e gosto de que ela seja muito real na minha vida. Quanto menos eu sei, melhor é. E essas é uma das situações. Fulano falou mal de mim? Tá bom, beleza, tá bom. E ainda é possível eu continuar falando com fulano, hein? Porque eu não sei o que ela falou de mal. Porque às vezes, para aquela pessoa que está te trazendo alguma coisa, qual a intenção dela de te trazer isso? Né? Ela é muito minha amiga. O seu amigo vai querer, que é muito seu amigo, vai querer te ver numa confusão. Se ele fosse seu amigo, primeiro que ele não falaria nada para você. Segundo, se ele fosse realmente seu amigo, eu sei que você não gosta lá do fulano, mas é meu amigo, tá? Eu também sou seu amigo, então o que você pensa e acha, guarda para você. Vamos encerrar aqui esse assunto, senão vai ficar chato para você e vai ficar chato para ele e eu vou estar nesse meio. Olha, tá vendo? Sabedoria também, né? Então, se alguém vem falar mal de alguém para você, fala assim, guarda para você, eu não quero saber, tá bom? Vamos continuar sendo amigo, mas o que você pensa daquela pessoa é você com ela. Se você quiser chegar nela e falar para ela, tudo bem. Mas não me envolva nisso e eu vou continuar falando com você e com a outra pessoa e nós vamos continuar interagindo da forma que sempre interagiu. Então, um amigo de verdade faria isso. Não te colocaria numa situação de confronto, de conflito com outra pessoa. E pior, quando você falar, foi fulano que disse, não disse nada.
Não é? Tem gente que é assim, não falei nada, ó, vou te contar uma coisa, mas não fala pra ninguém. Pô, é só pra mim arrumar confusão, né? É só pra arrumar confusão. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com esse tipo. É esse ponto que vem a sabedoria. Porque às vezes você usa, a pessoa vem te falar um negócio, você está alimentando aquilo que foi dito. Você nem sabe que é verdade. E aí você já quer ir para o confronto, porque você está dentro da emoção da situação. Não, gente, deixa o negócio se acalmar, deixa a conversa embora, reflita, com sabedoria fala, será que vale a pena eu estragar meu dia por causa disso, por causa de uma pessoa? Não vale a pena, né? O que vale a pena é a gente sentar com alguém, jogar conversa fora, falar sobre o tempo, sobre o trânsito, essas conversas boas que a gente tem, que não leva a lugar nenhum, isso é uma conversa válida. Ou vamos ajudar alguém, ou vamos fazer uma ação social, ou vamos passear no shopping sem dinheiro e olhar a vitrine, né? Às vezes é fácil, né? Então, a gente tem que procurar coisas para ocupar a nossa mente, né? Mente vazia é uma coisa muito boa, mas permitir que ela se esvazie, olha, demora, né? Então, gente, hoje foi sobre isso, sobre sabedoria. Vamos ter mais sabedoria nas nossas vidas, vamos aprender a lidar com as situações que chegam. Não é colocar emoção à frente das coisas, mas é você olhar para as coisas como ela realmente é naquele momento e conseguir amenizar ou resolver ela de uma forma sábia. Não deixar a emoção colocar você naquele momento dentro daquela situação, né? É difícil, mas é treinável. A gente vai treinando, vai aprendendo a falar não. Falar não é a coisa mais importante na vida. E se você não quer falar não, pede um tempo, fala assim, olha, me dá um tempo para me pensar como eu posso te ajudar, porque nesse momento eu não estou vendo essa possibilidade. Então é a gente saber conversar, né? Saber administrar isso. Porque quando as pessoas vêm pedir pra gente, a gente às vezes perde a noção de como a gente vai se prejudicar dentro desse processo de ajudar alguém, né? Então, sabedoria para todos nós. Beleza, gente? É isso aí. Muito obrigado. E acho que você